Nem sinal ainda da quadrilha que vem ligando para familiares de pessoas internadas em um hospital particular do Lago Sul. Falsos médicos pedem dinheiro para a realização de exames. O curioso é que eles têm todos os dados pessoais dos pacientes internados. Pelo menos 5 famílias procuraram a polícia, que não descarta o envolvimento de funcionários no crime. O susto foi grande. Esta mulher, que prefere não se identificar, está com o marido internado na UTI do Hospital Brasília. Ela recebeu uma ligação de um suposto médico dizendo que o estado de saúde dele havia piorado muito e que o paciente teria que fazer uma cirurgia de emergência. Ele falou: a gente vai precisar muito de vocês porque o quadro dele piorou muito. E aí eu comecei a chorar, né? Falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou: ele teve uma hemorragia grave e nós vamos precisar muito de você. Aí eu falei assim, mas ele morreu? Ele falou: ainda não. O irmão dela, que também não quis se identificar, disse que pegou o telefone e logo desconfiou que se tratava de um golpe. Ele falou que precisava muito da minha ajuda, porque ela não estava conseguindo falar com ela, porque ela estava muito nervosa, e que ele tinha tido uma piora repentina, que tinha feito uma hemorragia, um AVE hemorrágico, e detectaram através de um exame de sangue. Aí eu, como profissional da saúde, não posso aceitar uma coisa dessa. A AVE não se detecta com exame de sangue. Pelo menos até onde que eu aprendi. Do outro lado da linha, os criminosos pediam para que o pagamento da suposta cirurgia fosse depositado em uma conta bancária. Estelionatários que se aproveitaram do momento de fragilidade dessas pessoas. A polícia informou que o golpe é aplicado desde o ano passado. De lá para cá, pelo menos 5 ocorrências foram registradas aqui na delegacia do Lago Sul, mas até agora ninguém foi preso. A suspeita é que os criminosos tenham acesso a informações privilegiadas dos hospitais. Não é descartável a hipótese de ser uma quadrilha, né? Uma pessoa ali ser algum funcionário do hospital que detém informação privilegiada e fica realmente tentando ali obter vantagem econômica das pessoas que estão passando por um momento de aflição. A polícia continua investigando os crimes e deixa um alerta para que as pessoas se previnam contra esse tipo de golpe. Em primeiro lugar, deve-se observar que os hospitais, via de regra, não entram em contato utilizando-se da figura do médico para solicitar dinheiro. Em segundo lugar, deve-se atentar, caso surja a dúvida realmente de que o parente está realmente necessitando de algum procedimento, entrar em contato com o hospital para certificar do ocorrido. O Hospital Brasília disse que adotou medidas de orientação aos pacientes e às famílias. A diretoria garante que qualquer pagamento só pode ser feito na tesouraria da unidade médica e que nenhuma informação sobre o estado clínico dos pacientes é passada por telefone, que, aliás, né, Cláudio Humberto, é a praxe dos hospitais. Agora, é no mínimo uma grande sacanagem fazer isso com as famílias, né? A gente viu aí na reportagem o ladrão dizendo para a esposa que o seu marido ainda não morreu. Pois é uma crueldade que se faça isso com familiares aflitos em razão do estado de saúde dos seus familiares. Eu senti falta na nota do Hospital Brasília a garantia de que vai tomar providências para tentar identificar o envolvimento de funcionários do próprio hospital nesse esquema. Eu quero dizer que o hospital, evidentemente, não tem nada a ver com isso. O hospital é de excelente nível, da melhor qualidade, é um hospital do qual, inclusive, eu mesmo já fui paciente ali e posso ser testemunha da excelência dos serviços prestados ali e também da qualidade de todo o seu corpo de médicos, de enfermeiros e também do seu pessoal do pessoal administrativo. Todos são muito bem treinados, todos acolhem e cuidam muito bem dos pacientes. Portanto, o hospital não tem nada a ver com isso. O governo deve apresentar a meta fiscal de 2017 ainda hoje, com previsão de despesas e arrecadação para o ano que vem. Difícil mesmo é conseguir recompor o caixa e evitar que a meta atinja a casa dos 170 bilhões de déficit, como o desse ano. O ministro da Fazenda chegou a falar em remédios bem amargos ontem, admitindo até que estuda-se o aumento de impostos. Para a Associação Nacional dos Procuradores da Fazenda, se não fosse a sonegação, dava com sobra para cobrir esse rombo aí.
A associação calcula que o país deixou de arrecadar de janeiro até hoje mais de 270 bilhões de reais, como mostra o sonegômetro. Quem acompanhou a instalação do equipamento esta manhã foi a repórter Camila Lopes. 276 bilhões de reais. Esse valor registrado nesse sonegômetro deixou de ir para os cofres públicos a partir do momento em que houve a sonegação de impostos. A estimativa é de que desse total, 220 bilhões foram em operações de lavagem de dinheiro e por isso foi colocada essa lavanderia aqui ao lado. Só para se ter uma ideia da falta que esse dinheiro faz, hoje o governo federal trabalha com um déficit fiscal de 170 bilhões de reais e para tentar conter esse rombo, o Planalto deve tomar medidas como o corte de 30 mil beneficiários do Bolsa Família e ainda deve passar um pente fino no pagamento do auxílio-doença de 880 mil pessoas que recebem o benefício há mais de 2 anos. Até um projeto de lei que legaliza jogos de azar entrou na pauta e, se aprovado, deve gerar um aumento de 15 bilhões de reais na arrecadação. O Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite, traz mais informações sobre o sonegômetro. Cláudio Humberto, um negócio que me chama a atenção aí, é interessante, a gente está careca de saber que a sonegação campeia mesmo, que é enorme, mas se a gente tivesse a exata dimensão dele, que é isso aí, a gente saberia de onde é que está o buraco, daria para ir lá tapar esse buraco, não é não? Olha, isso aí é uma grande ideia para um factoide, mas assim, do ponto de vista prático, de onde é que sai esse levantamento? 276 bilhões de reais de sonegação? Quem é que sonega neste país? Eu tenho a impressão que essa entidade que promove o sonegômetro deveria fazer uma lista dos sonegadores. Por que não, né? Pelo menos dos 100 principais, dos 1000 principais, sei lá, sonegadores do país. Porque a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem é que sonega? Como se consegue sonegar? Porque os trabalhadores não são. Os nossos salários já vêm descontados do imposto de renda. O comerciante, pequeno, médio ou grande, micro ou macro empresário, quem quer que seja que atue no setor produtivo aqui deste país, quando emite uma nota ou movimenta o seu dinheiro fazendo pagamentos por meio bancário, tudo isso é monitorado pelo governo. E o governo captura, já mete a mão no bolso do empresário e leva a sua parte em matéria de impostos. Então, afinal de contas, tirante tráfico de drogas e o contrabando, quem é que sonega? Se a Procuradoria, os procuradores e a entidade que os representa sabe exatamente do que se trata, por que não lista e não divulga essa lista de sonegadores? Essa divulgação seria importante até para dar credibilidade a esse número aí que muita gente considera meio mandrake. Esse tipo de iniciativa, a iniciativa do sonegômetro, na verdade é uma resposta do setor público incomodado com a crítica contundente, aí sim, do impostômetro, que mostra que até agora, minha gente, em meio ano de governo, já entregamos ao governo federal, em meio ano de administração, mais de R$1 trilhão em impostos. É exatamente essa carga tributária que precisamos discutir e reduzir o mais urgente possível, não aumentá-la como pretende o ministro da Fazenda. Relator de recurso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara defende anular a votação que cassou Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Quem tem as informações ao vivo agora aqui com a gente é o repórter Vitor Boiadian. Boa tarde, Vitor. Isso aí pode julgar a decisão final do caso definitivamente para agosto? Pois é, Sérgio, talvez para agosto, talvez até mesmo depois de agosto, talvez setembro. É que, na verdade, agora crescem as atenções sobre a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, que vai ter que votar esse relatório apresentado hoje pelo deputado Ronaldo Fonseca. Nesse momento, inclusive, ele está fazendo a leitura desse relatório, que tem quase 70 páginas, mas que o ponto principal é aceitar o recurso do deputado Eduardo Cunha, contestando a maneira como foi votado o parecer que pede a cassação dele lá no Conselho de Ética. O argumento é de que a forma como foi votado lá no Conselho de Ética teria limitado a possibilidade de defesa de Eduardo Cunha. Na prática, ao momento em que cada parlamentar fez o seu voto a voto, fazendo até discursos, teria motivado que alguns parlamentares pudessem mudar de opinião, serem convencidos, e aí teria sido desfavorável para a defesa de Eduardo Cunha. Possivelmente esse relatório será votado só
na semana que vem. É esperado que os parlamentares peçam vista dessa sessão da Comissão de Justiça e aí serão necessários 34 votos para aprovar ou para rejeitar esse relatório apresentado hoje por Ronaldo Fonseca, parlamentar do PROS do Distrito Federal. Independentemente disso, a gente sabe que na segunda quinzena de julho os parlamentares não virão à Câmara dos Deputados e aí só em agosto é que a gente vai ter um relatório novamente sendo votado no Conselho de Ética, se assim for a decisão da Comissão de Justiça, ou o relatório seguindo adiante no plenário da Câmara dos Deputados. Sérgio. Obrigado, Vitor. Cláudio Humberto, essa questão aí do voto que não deveria ter sido verbal, né? Teria que ter sido, segundo o relator, no painel eletrônico. Isso aí mostra o quê? O poder do Cunha de mudar o jogo em andamento ou mostra uma atrapalhada do Conselho? Eu acho que foi as duas coisas, né? Mas a atrapalhada do Conselho ficou bastante evidenciado, porque o que o regimento interno da Câmara determina é a votação eletrônica. E o que é que eles fizeram no Conselho de Ética? Um deputado apresentou um requerimento, o requerimento foi aprovado, transformando a votação em votação nominal, aquela que o Vitor explicou, em que o deputado é chamado enfim, manifestar a sua posição e até dar lugar ali para algum discurso. Esse tipo de voto, isso já foi excluído, já foi eliminado no regimento interno da Câmara dos Deputados. Voto nominal só é admitido em caso de painel eletrônico defeituoso, quando não está funcionando, deu pau, e a gente viu os exemplos das comissões de impeachment na Câmara, que foi presidida pelo deputado Rogério Rosso, e também no Senado. Ambas as votações foram por painel eletrônico. Até a gente se lembra, na hora da votação, a expectativa, tinha umas pessoas na frente do painel, sai da frente, aquela coisa, exatamente porque é o que determina o regimento. E aí cometeu esse erro o presidente da Câmara, o presidente do Conselho de Ética permitindo esse tipo de votação. O recurso do deputado Eduardo Cunha tinha 65 páginas, nas quais ele fez 16 alegações de nulidade. E dessas 16, o deputado Ronaldo Fonseca levou em conta apenas 2 delas. A primeira tentava desqualificar o relator do caso Eduardo Cunha no Conselho de Ética, Marcos Rogério, que trocou de partido durante o processo e com isso ele teria que ser substituído. Mas o deputado Ronaldo Fonseca considerou que o relatório de Rogério não prejudicou nem o representado, Eduardo Cunha, nem tampouco a representação contra ele. Então ele resolveu acolher apenas uma das 16 alegações de nulidade de Eduardo Cunha, que foi exatamente a questão do voto eletrônico. Portanto, deverá haver uma nova votação no Conselho de Ética, que será realizada essa votação quando o presidente do Conselho de Ética quiser, até hoje ou amanhã. Enfim, ele é que terá que fazer concluído o processo na CCJ, o presidente do Conselho de Ética que fará a convocação dessa votação. Olha, e você não esqueça, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999-769204. Repetindo, 999-769204.